57. Guild Wars. Capítulo 549. Consertando o preconceito. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado. Nó sublinhado. O líder dos cavaleiros tentou gritar para reunir seus homens para defender, mas tal ação era uma perda de tempo diante de um poder absoluto como o que Draco possuía. Com o movimento do pulso do sujeito, os cavaleiros restantes foram diretamente transformados em nada, sendo tudo extinto da realidade para sempre. No momento em que o último cavaleiro desapareceu, o mundo inteiro pareceu se retrair como um mapa gerado processualmente, o que basicamente era, só que ao contrário. Eventualmente, os 5 monstros sentaram-se em uma mesa branca em um pseudo vazio. Eles então viram uma tela aparecer diante de cada um deles mostrando seu sucesso neste andar, assim como o anterior. Anúncio do sistema para o jogador avaliando o status mundial. Anúncio do sistema para o jogador verificando a conclusão do objetivo. Anúncio do sistema para o jogador analisando ações e escolhas. Anúncio do sistema para o jogador calculando pontuação. Parabéns por completar, segundo andar da Torre da Babilônia. Tempo decorrido, 14:34:59. Objetivos concluídos, todos avaliação, mais recompensa, 5.400 pontos de pontuação. Draco não ficou surpreso com suas altas recompensas, mas ficou um pouco curioso. Parecia que ele conseguiu mais pontos desta vez, talvez por proteger os aldeões. Na verdade, a busca pelo segundo andar não deu nenhuma diretriz. Apenas insinuou o perigo que estava por vir. Parecia que a própria torre queria avaliar as ações de cada trial attacker neste cenário. Isso foi um pouco interessante, pois sempre receber instruções como se algum personagem de uma peça fosse um pouco chato às vezes. Seja qual for o caso, Draco então reuniu suas esposas em seu universo interior e retornou ao seu castelo nos arredores. Neste momento, Draco percebeu que a tabela de classificação do segundo andar havia aparecido diante dele e se atualizado. Primeiro, Draco Morningstar, 5.400 pontos. Segundo, Gavin, 980 pontos. Terceiro, Dorothy Keel, 920 pontos. Quarto, James Luster, 830 pontos. Quinto, Mandingo, 560 pontos. Sexto, Filho de Deus, 450 pontos. Oitavo, Retorno do Rei, 220 pontos. Nono, Mackenser, 125 pontos. Décimo, Hugo Mori, 90 pontos. A expressão de Draco tornou-se imediatamente solene. Embora o limite superior de pontos fosse maior, a diferença entre cada um dos que estavam no topo era enorme. Pior ainda, a queda por classificação foi muito maior do que antes. O que significa que este segundo andar era verdadeiramente traiçoeiro. Por quê? Porque, tal como foi dito, foi aquele que deu liberdade para agir. Como tal, não se saberia realmente qual era a coisa certa a fazer. Alguém poderia argumentar que, em vez de ser fraco, deveria fugir durante a festa e deixar os aldeões morrerem. Alguém também poderia ter se escondido durante a chuva de flechas e se colocado sobre os cadáveres do outro até que os cavaleiros partissem. Um pouco vergonhoso, mas a sobrevivência era fundamental. Também se poderia ter lutado bravamente para defender os aldeões e matado alguns cavaleiros, o que forçou o grupo a fugir. Outros poderiam ter se ferido lutando contra os cavaleiros e depois fugido quando viram que as coisas eram incuráveis. Havia muitas escolhas que alguém poderia ter feito no cenário anterior. A questão era, qual era o caminho certo? Talvez fosse porque Draco passou um tempo perto de Zayn por mais de 12 horas, mas de repente ele encontrou sua mente zumbindo enquanto sua inteligência pináculo se ativava. Era uma verdade simples que ele não conseguiu ver. Por exemplo, quem era mais poderoso? Aquele que poderia consultar o livro didático durante uma prova ou aquele que tinha acesso ao esquema de notas do professor? Obviamente, foi o último. Ter acesso ao livro didático foi ótimo, mas também limitou você. Sua resposta certamente estaria correta, não havia dúvida disso, mas você alcançaria a nota máxima? Improvável. Se uma questão do exame fosse do tipo de setative desse 25 valores, ter acesso ao livro didático renderia 22 valores do total, o que certamente era incrível.
Mas com o esquema de notas do professor, você verá a maneira ideal como eles queriam que você respondesse a pergunta e respondesse como tal, obtendo nota máxima, quer o professor gostasse ou não. Afinal, você seguiu seu próprio esquema de marcação ao pé da letra. Nesta situação, ter o livro equivalia ao método de Draco de fazer a escolha certa. Não se deve esquecer que, de acordo com as limitações do segundo andar, não se podia acessar nada do mundo externo que não fosse parte orgânica de si mesmo. Idealmente, só se poderia usar o poder adquirido no primeiro andar. Qualquer que seja a classe, quaisquer habilidades e qualquer equipamento que você tenha, decidirá até onde você pode subir nesses andares interligados. Para os outros que eram NPCs, isso incluía habilidades de linhagem, já que até mesmo Ikari foram selados. No entanto, coisas como ter asas, uma constituição forte e ser capaz de mudar de forma não eram restritas porque eram características e não habilidades. Um exigia ativação e outro exigia alguma forma de manipulação para funcionar. Então Gavin e o resto tiveram que usar suas classes para evitar o ataque desses cavaleiros que eram como mini-chefes por conta própria, sem contar o chefe poderoso que era o cavaleiro líder. Por que Draco conseguiu obter pontos tão altos no primeiro andar? Porque ele foi classificado como tendo alto talento, gastou menos tempo completando a missão e erradicou os bandidos Japishi quando deveria apenas expulsá-los. Isso permitiu que eles usassem sua linhagem IRL no jogo por meio de efeitos simulados que contavam como técnicas, e as técnicas não eram bloqueadas pelas regras do salão. Então, juntando tudo isso, quais foram os testes do primeiro e do segundo andar? Ao comparar os dois, bem como a forma como as pessoas foram avaliadas, Draco naturalmente entendeu que provavelmente estava testando os fundamentos de uma pessoa. Mas eliminando todos os títulos, habilidades, equipamentos e habilidades, a torre forçou todos diretamente ao mesmo nível. Não importava se você estava no rank 1 ou no rank 10, todos tinham o mesmo ponto de partida no andar 1. Também mostrou a Draco como as classes eram selecionadas no andar 1. Aquelas bolas de cristal testavam o talento mais forte de uma pessoa em uma determinada técnica, e então extraíam seu grau de talento em referência ao auge. O talento de Draco era a esgrima onde residia a maioria de suas técnicas, por isso foi escolhido. Foi por isso que ele não ganhou uma classe relacionada à sua linhagem ou controle, porque ele simplesmente não era tão talentoso nelas em comparação com esgrima. Caramba, ele até derrotou usuários de linhagem como Eva Local Lodge com técnicas brutas de esgrima na linha do tempo anterior. Então como isso poderia corresponder à sua linhagem que ele havia desbloqueado nesta linha do tempo apenas alguns meses atrás? No entanto, Draco ainda não havia alcançado o auge da esgrima, então ele foi classificado como grau negro, o que equivalia ao posto divino. Eva teve sua afinidade com a luz escaneada e apresentada, não porque fosse a principal característica de sua linhagem, mas porque era nisso que ela era mais forte. Eva treinou loucamente suas habilidades baseadas na luz ao longo da linha do tempo passado e presente porque ela não conseguia usar muito suas técnicas do olho abissal enquanto sua herança de donzela celestial era praticamente indomável até recentemente. Roma tinha suas habilidades místicas escaneadas e classificadas no nível laranja, o que era equivalente ao rank lendário, porque Roma ainda não havia dominado suas habilidades místicas. Longe disso, a Roma apenas aproveitou o básico. Ao contrário de Eva, que treinou loucamente em 2 períodos, Roma tinha apenas 20 anos quando Draco a conheceu e ela era uma garota gentil que ainda estava treinando com Vedoma. Ela mal tinha usado suas artes místicas até que Draco formou seu bonde e a levou para a batalha. Então pode-se dizer que como ela tinha cerca de 22 anos agora, ela só tinha 2 anos de prática usando suas artes místicas. Se não fosse por seu lado Ultima Sunti fazendo seu potencial aumentar tanto, ela poderia ter ficado abaixo do grau laranja. É claro que, embora Roma ainda fosse geralmente uma mulher gentil, ela não era mais gentil. Quanto mais ela entrava em sintonia com suas artes místicas, mais despertava dentro dela um certo mal que ela mesma não conseguia perceber. Zayn era semelhante em alguns aspectos. Ela tinha apenas 19 anos quando conheceu Draco e agora tinha 21, mas antes disso, ela estava preguiçosamente no mundo do diabo sem fazer nada, a ponto de ser conhecida por sua preguiça. Se não fosse por Draco ter batido nela com tanta força que seu cérebro foi ativado, ela talvez nunca tivesse se preocupado em utilizar seus talentos psíquicos.
O próprio Draco lhe ensinou as melhores maneiras de usar suas habilidades e Zayn tinha a linhagem do demônio real. Como tal, suas habilidades psíquicas eram mais fortes que outras e também foram classificadas como laranja. Quanto a Ikari, bem, ela tinha um talento curativo de grau branco porque era um dragão branco, mestre da energia da criação. Mesmo se você selasse as habilidades dela, esse fato não mudaria. Qualquer feitiço de cura passado por suas mãos exibiria mais poder do que um deus. Então a torre não precisava pensar muito. Voltando atrás, isso significava que as fundações eram importantes no esquema de marcação. Draco teve apenas sorte porque as fundações dele e de suas esposas eram tão sólidas que quebraram o bom senso do mundo nos 2 primeiros andares. Mas se os pisos mudassem de foco em relação às fundações, ele não estaria obtendo pontos tão altos. Esta foi a principal diferença entre contar com o livro didático e ter o esquema de notas. Com o esquema de notas, era possível acertar todo o exame perfeitamente, pois sabiam como responder a cada exame. Com o livro didático, você estava limitado pelo conhecimento contido no próprio livro. Se aparecesse uma pergunta para a qual o livro não tivesse resposta, o que você faria então? Você ficaria perplexo, enquanto o sujeito com o esquema de pontuação simplesmente sorriria e escreveria a resposta. Todos os 99 andares eram apenas um exame com 99 questões. Draco recebeu o livro para trabalhar e os livros coincidentemente tinham as respostas para os 2 primeiros andares, permitindo-lhe obter notas altas, mas não notas perfeitas. No entanto, era muito provável que ele se deparasse com uma questão que o seu livro didático não pudesse responder. Poderia haver um andar que testasse outra coisa, onde sua linhagem, controle ou outra habilidade não pudesse deixá-lo passar usando apenas força bruta. Como se tratava de uma prova, Draco teve que agir como um aluno inteligente e não apenas responder conforme via as coisas. Em vez disso, ele teve que realizar um dos maiores truques ocultos para passar em qualquer exame, ou pelo menos para obter uma pontuação competente: entender a questão em si. Às vezes, você pode saber a resposta, mas o que a missão estava perguntando não era o que você estava escrevendo. Então você pode até se desviar e não pontuar nada, apesar de sua resposta estar 100% correta em seu próprio contexto. Por exemplo, no andar 1, a descrição dizia a Draco para expulsar os bandidos Japixi, mas ele os matou e conseguiu muito mais pontos. No entanto, havia métodos mais eficientes para usar? Era preciso continuar a expulsá-los só porque a descrição dizia isso? Não, o fato de Draco ter pontuado tão bem por matá-los provou que esta não era uma regra rígida, mas sim a ação mínima necessária para atingir o objetivo. O que Draco poderia ter feito melhor? Matar todos os bandidos já era a melhor escolha, e foi exatamente por isso que ele superou todos os outros que também usaram métodos diferentes. O que mais ele poderia acrescentar? Bem, por um lado, havia a opção de subjugar os bandidos e fazer com que eles ignorassem Iron ou Village e se concentrassem nos outros. Esta foi sem dúvida a melhor opção e a escolhida pelo esquema de marcação. Em primeiro lugar, a descrição afirmava que os bandidos estavam assolando Ironwood e Draco deveria expulsá-los para que parassem de assediar Ironwood. Isso significava que para o primeiro andar, além da vila de Ironwood, a vida ou a morte de qualquer outro local não era problema dele. Em segundo lugar, se ele apenas subjugasse os bandidos, não incorreria na ira da Casa Nobre de Carva, pois os seus homens não teriam sido mortos e o seu fluxo ilegal de rendimentos seria cortado. Então os eventos do andar 2 não aconteceriam, pelo menos, supondo que os andares da torre fossem reais e dinâmicos, o que salvaria Ironwood de enfrentar uma catástrofe posteriormente. A mesma coisa com o andar 2. Matar todos os cavaleiros era uma maneira de resolver o perigo, mas ele estava apenas cavando sua cova mais fundo e condenando os aldeões a acompanhá-lo, gostassem ou não. Nessa situação, havia opções como usar meios verbais para pacificar os cavaleiros e evitar a matança, apresentar tesouros para apaziguar os cavaleiros, ou basicamente subornos, entre outros. Quando alguém realmente investigou o assunto, as ações de Draco podem ter parecido legais e diretas, mas foram factualmente imprudentes e pobres. Um examinador real provavelmente teria pontuado menos, embora usasse a maneira mais direta de resolver o problema. No entanto, a torre respeitou todas as regras do mundo. Uma dessas regras rígidas era que, diante do poder absoluto, todo tipo de trapaça é inútil.
Nos andares 1 e 2, Draco era representado pelo poder absoluto, então ele não precisava usar meios estranhos para atingir o objetivo. Então, sim, embora não tenha marcado todos os pontos, ele obteve mais de 90%. No dia em que ele fosse rebaixado do status de poder absoluto, ele naturalmente falharia e obteria uma pontuação pior. Enquanto ele permanecesse como detentor da poder absoluto, em qualquer cenário ele estaria livre para usar meios diretos e destrutivos para atingir seu objetivo. Então, ao perceber tudo isso, Draco percebeu sua falha. Ele estava tratando essa missão única com um pouco de interesse e diversão. Antes, quando ele entrou nas missões únicas da flora e da fauna, bem como nas missões únicas do tesouro do Deus do refinamento, ele as tratou com a maior seriedade e deu tudo de si para completá-las. No entanto, após o recente, seu poder geral saltou tão alto que ele estava em uma liga diferente em comparação com antes. Ele tinha muitos itens divinos e podia até acessar algumas coisas do Origin Rank aqui e ali. Uma mera busca única sobre a divindade não poderia ser nada mais do que isso. No entanto, seu pensamento estava errado. Esta missão era do mesmo nível do tesouro de Deus do refinamento, que era divino. Basta olhar para as voltas e reviravoltas que ocorreram no tesouro. Norma era um deus de semi-origem. Ele obteve materiais de classificação de origem de graça e até obteve o refinamento poderoso. Caramba, flora e fauna, que eram lendárias, também eram loucas. Ele conseguiu Roma, pai da Dani e Jonir, bem como a linhagem Ultima Sunti e até mesmo uma deusa da origem que era Hila. Como esta torre poderia ser mais fraca? Provavelmente, haveria coisas que ele encontraria no futuro que quebrariam sua mente assim como as duas anteriores. Então ele deveria tratar essa missão com seriedade e dar tudo de si. Depois de considerar tudo isso e corrigir sua mentalidade, Draco se levantou ao perceber que tinha que fazer algo que havia deixado de fazer precisamente porque tomou esta torre casualmente. Era hora de ir para a zona segura e explorar a área, ver o que ele poderia comprar, como poderia ganhar recursos sem ter que subir nos andares usando o sistema de troca e, especialmente, coletar informações nos últimos andares para poder ter uma vantagem inicial. De repente, as palavras de James Luster ressoaram em sua mente. Cara bobo, os pontos que você levantou são certamente lógicos. Mas apenas se você acabou de entrar na torre e não tem ideia do funcionamento interno dos andares superiores. No entanto, você descobrirá rapidamente que as coisas não são o que parecem. Naquela época, parecia uma ostentação vazia soar misteriosa, mas agora, Draco percebeu que poderia haver alguma verdade nisso. Embora ele estivesse confiante de que poderia superar qualquer desafio, era provável que os três primeiros soubessem algo sobre os últimos andares e estivessem esperando que ele tropeçasse. Caramba, eles poderiam ter feito a mesma análise que ele sobre como passar por esta torre, mas como não podiam refazer os andares anteriores, não havia como corrigir seus erros, mesmo que pudessem. Então, eles reuniram os novatos e ensinaram-lhes o esquema de pontuação, permitindo-lhes obter melhores pontos por estarem preparados, rendendo-lhes melhores recompensas e uma pontuação mais alta. Os novatos podiam usar sua recompensa para conseguir o que queriam e os veteranos também usariam sua pontuação para conseguir o que queriam. Em certo sentido, uma situação ganha-ganha para ambos os lados. Foi por isso que os três primeiros pararam de tentar persuadi-lo depois que Draco os insultou. Eles sabiam que ele provavelmente realizaria grandes coisas nos primeiros andares e encontraria um gargalo em algum lugar no futuro, provavelmente em um andar específico que todos sabiam que era proibido. Quando ele tropeçasse lá, não seriam eles que ele procuraria em busca de respostas. Guild Wars. Capítulo 550. Adquirindo recursos. Enquanto isso, toda a zona segura estava em alvoroço atualmente. Draco, que havia desaparecido durante todo esse tempo e supostamente intimidado pelo poder dos três primeiros, atacou novamente. Desta vez, ele ultrapassou mais uma vez o segundo andar com uma pontuação absurda que deixou uma grande lacuna entre o primeiro e o segundo colocados. Para muitos dos jogadores de classificação mais baixa, ele era como uma estrela brilhante no céu. No último momento do julgamento, ele simplesmente apareceu e perturbou o status quo tão facilmente como se não fosse nada. Aqueles que foram oprimidos pelos que estavam no topo e seus comparsas ficaram cheios de tristeza. Em apenas 2 andares, Draco conquistou quase 1/10 da pontuação total dos 3 primeiros. Se ele mantivesse esse tipo de sequência até o 21º andar,
certamente os superaria com facilidade. Esses sujeitos que foram injustiçados e intimidados durante o século passado estavam anormalmente ansiosos para ver a expressão desses companheiros quando foram expulsos de suas posições elevadas. Falando desses companheiros, eles estavam com expressões solenes no momento enquanto reuniam seus lacaios. Eles decidiram ignorar Draco porque não importa o quanto ele tentasse, ele não poderia se tornar uma ameaça para eles devido à sua ignorância. Quando permaneceu inativo por 2 meses, os 3 primeiros até acreditaram que ele havia morrido durante a emboscada no segundo andar, que era um lugar onde muitos novatos morreram ou ficaram gravemente feridos devido à inexperiência. No entanto, aparentemente do nada, ele voltou e até limpou o segundo andar com tanta ferocidade. Isso os deixou preocupados, pois começaram a ter dúvidas sobre suas próprias convicções. Afinal, mesmo sabendo exatamente quais andares o fariam tropeçar, era fato que eles não conheciam sua gama de habilidades, seu caráter e como exatamente ele estava concluindo aqueles andares que lhe renderam tantos pontos. Como tal, eles começaram a sentir que ele poderia ser capaz de superar qualquer desafio que surgisse em seu caminho, embora soubessem pessoalmente que algo poderia pegá-lo desprevenido. Isso acontecia especialmente quando as palavras de Draco ressoavam em seus ouvidos. Então, se for esse o caso, como você avaliaria meu talento em comparação com o seu quando eu tenho mais de 10 vezes mais pontos quando todos nós tínhamos o mesmo ponto de partida? Se Gavin fosse capaz de manter sua liderança sobre o Cirque.u instâncias desde o primeiro dia, eu não deveria ser capaz de continuar ocupando o primeiro lugar em todos os andares até onde vocês estão atualmente presos. Era uma afirmação ridícula e bizarra, mas depois de completar 2 andares e liderar a tabela de classificação com tanta força, eles tiveram que começar a considerar que as palavras de Draco seriam realidade. Logicamente falando, ele estava 100% correto. Se ele tivesse chegado com eles há 100 anos e todos estivessem escalando ao mesmo tempo, ele seria o primeiro colocado com pontas tão monstruosas. No entanto, como estavam à frente dele e sabiam o que viria a seguir, presumiram que o chão que os fez tropeçar o faria tropeçar. Isso fez com que os 3 primeiros colocados se levantassem enquanto suas testas estavam cheias de suor. Eles perceberam que depois de quase um século no topo, adotaram uma mentalidade arrogante de que ninguém poderia derrubá-los. Eles estavam esquecendo que Draco estava derrubando todo o bom senso com a pontuação que ele obteve em comparação a eles. Então, dado o mesmo ponto de partida, não seria fácil para eles superá-los. Percebendo isso, os 3 primeiros ficaram graves. Assim como Draco percebeu seu processo de pensamento errôneo e o corrigiu, o mesmo aconteceu com esses 3. Eles perceberam que adotar uma atitude de observá-lo falhar em relação a Draco era uma tolice e apenas lhe dava tempo para ganhar impulso. Quando ele chegasse a um certo ponto, seria tarde demais para detê-lo, mesmo que pudessem. Como tal, eles tinham 2 escolhas agora. Tente fazer amizade com ele para construir relacionamento, para que na situação em que ele o superou, ele possa dar-lhes dicas sobre como seguir em frente ou suprimi-lo em todos os momentos, para que ele não possa progredir facilmente, impedindo de acessar a maior parte do mundo. Instalações da zona segura e principalmente bloqueio de informações. Eles devem escolher aqueles que não poderiam estar ligados a eles e pagar um preço alto, mas no final valeria a pena. Se alguma coisa desse errado desse lado, não seria rastreado até eles e eles ainda manteriam intacto seu relacionamento benéfico com o sujeito. Pensando assim, os 3 primeiros começaram a mobilizar forças que não estavam vinculadas a eles. O que esses 3 não perceberam foi que Draco tinha seu controle ativo que poderia escanear toda a zona segura. Ele podia facilmente ver suas ações, assim como aquelas entre os 30 primeiros. Eles chegaram à mesma conclusão que os 3 primeiros e todos estavam fazendo movimentos que abalariam a base da zona segura com o tempo. Quanto ao próprio sujeito, ele tinha acabado de sair de seu castelo e estava andando pelos arredores da zona segura para chegar à parte central da zona segura onde ficava o mercado. Ele podia ver muitos olhos traçando seus movimentos enquanto reportavam aos seus mestres, mas ela não se incomodou. Na verdade, ele estava interessado em ver quem os que estão no topo poderiam impedi-lo quando qualquer forma de conflito fosse proibida na zona segura. Logo, Draco chegou à entrada de uma longa rua que tinha muitos pequenos quiosques decorados de diferentes maneiras. Os quiosques ficavam em ambos os lados da estrada e espalhados de forma equidistante uns dos outros.
Alguns tinham designs mais sofisticados, enquanto outros eram minimalistas, mas no geral davam ao local uma sensação interessante. Os participantes do teste que se sentavam atrás dos seus quiosques não chamavam os transeuntes, pois havia um ecrã diante da sua loja que mostrava o que tinham e o que queriam. Enquanto Draco caminhava, ele viu que os produtos eram uma mistura de recursos que poderiam ser adquiridos na torre, produtos acabados feitos pelo dono do quiosque, itens de fora que eles negociavam para diversos fins. Alguns aceitaram produtos específicos, alguns aceitaram qualquer coisa, desde que lhes interessasse. Alguns queriam cristais de éter, cristais divinos e similares, enquanto outros queriam platina dura. Este último era estranho, mas como a torre estava prestes a terminar, era melhor converter esses recursos em dinheiro, para que não trouxessem uma calamidade para fora. Claro, esses NPCs não sabiam que iriam se desintegrar em pichelos e desaparecer assim que Draco desse um passo para fora da torre, o que foi uma das razões pelas quais ele não os levou a sério. Depois de dar uma olhada, Draco descobriu que tinha pouco interesse em outras coisas além dos recursos brutos pelos quais os outros haviam negociado. Como tal, ele concentrou sua atenção nessas coisas e verificou o que elas tinham e o que ele precisava para expandir seu universo interior e o seu interior de Eva. Para seu benefício, ele encontrou um pouco de ambos. Neste momento, ele estava diante de um quiosque rosado que era administrado por uma bela jovem que usava vestes de brocado com mangas largas e tinha um grampo que amarrava seu penteado. Ela parecia uma mística imperatriz chinesa que desceu ao mundo mortal, e sua disposição fria provava que ela estava com o nariz empinado. Seus produtos eram apenas recursos do Toro e ela definitivamente tinha coisas boas, mas seus preços solicitados faziam com que quase ninguém frequentasse sua loja. Anúncio do sistema para o jogador. Bem-vindo à loja de Alienware, oitava colocada no teste. 1. Núcleo solar, custo, 3 itens lendários ou 300 mil cristais de éter de alta qualidade. 2. Fonte de fogo, custo, 5 itens lendários, somente equipamento. 3. Essência de sangue do dragão de luz, custo, 12 itens lendários, 6 equipamentos e 6 consumíveis das seguintes categorias. Menor, clique aqui para ver a lista. 4. Essência de sangue da Fênix, custo, 10 itens lendários, 6 equipamentos e consumíveis das seguintes categorias. Menor, clique aqui para ver a lista. 6. 7. Draco esfregou o queixo enquanto olhava para as coisas dela, percebendo que essa alpinista de alto nível realmente trocava por coisas boas usando suas fichas ou seus pontos. Ele escolheu organizar a lista dela com base nos critérios que ele definiu, e as 5 principais coisas eram itens que ele ou Eva precisavam. Ela também viu Draco se aproximar de seu quiosque, mas não lhe deu atenção. Como todos os outros, ele fazia uma careta e ia embora quando percebia que não poderia cumprir os termos dela, o que, apesar de sua indiferença, a frustrava muito. Afinal, ela interrompeu firmemente sua subida ao 69º andar e usou todos os seus tokens para resgatar esses bens, bem como seus 90 mil pontos. Ela não tinha interesse em chegar ao topo da torre, já que era a princesa da dinastia Luo e lá fora, então o que ela queria era enriquecer para a batalha que estava por vir pelo trono. Embora 100 anos tenham se passado, isso não significava nada, já que seu pai real era uma entidade de rank 7 que poderia viver por mais 500 anos. Pelo menos. Se ela usasse esses recursos seria difícil transformá-los em algo útil para sua situação e poderia até atrair a ganância. No entanto, se ela conseguisse armamentos e itens úteis no rank lendário, ela poderia equipar sua própria força especial que protegeria sua vida e completaria missões para ela. Este era o plano dela. No entanto, como ela poderia saber que seus colegas participantes do teste eram ainda menos capazes do que ela? Incapazes de pagar até mesmo um item lendário. Ela presumiu que alguns companheiros de rank 6 e 7 apareceriam aqui, mas os mais altos foram os 3 primeiros no rank 5, e eles certamente não precisavam do que ela tinha a oferecer, pois eles próprios poderiam conseguir. Para Draco, esses recursos na torre eram coisas divinas que não podiam ser obtidas de fora. Para os outros participantes do teste, eles certamente eram preciosos, mas não tão úteis quanto os itens lendários que poderiam mudar suas vidas lá fora. Especialmente porque a torre estava prestes a fechar, mais e mais pessoas pararam de subir porque não queriam arriscar suas vidas, mudando seus pontos de pontuação por recursos e depois montando quiosques.
Se Draco tivesse vindo aqui há 50 anos, quando todos ainda subiam constantemente, ele talvez nem tivesse visto 5 quiosques, todos minimalistas também. Agora, porém, este era o melhor momento para chegar ao mercado, pois aqueles que não conseguiram chegar ao topo se contentaram com a próxima melhor opção, transformando as recompensas adquiridas em coisas úteis antes de partir. Para eles, itens lendários eram tudo o que queriam, entre outras coisas. Para Draco, os itens lendários exigiriam apenas alguns materiais de classificação comum e alguns cristais de éter para serem feitos. Assim, quando ele indicou que queria apenas as 5 coisas principais de sua lista, Eleanor ficou compreensivelmente chocada. Ela primeiro olhou para Draco com desconfiança para ver se ele foi enviado pelos 3 primeiros para vir e causar problemas aqui, mas percebeu que seu rosto era familiar. Seus olhos se arregalaram quando ela percebeu que esse era o sujeito que causou alvoroço há alguns meses e insultou os 3 primeiros em público. Ela e quase todo mundo estava lá, então ela só esqueceu o rosto dele porque já se passaram 2 meses desde então. Ela se lembrou de como ele havia sagrado quase 10 vezes os pontos do primeiro lugar, e recentemente viu que ele havia destruído o segundo andar também. Como tal, ela estava mais disposta a acreditar que ele era especial e poderia satisfazer suas necessidades. Olá, cliente. Em que posso ajudá-lo? Ela perguntou gentilmente enquanto se levantava e fazia uma reverência. Só porque ela era uma princesa não atrapalhava seu julgamento. Ela sabia que alguns outros aqui tinham origens mais terríveis do que ela, apesar de terem uma classificação baixa, então ela aprendeu há muito tempo a ser humilde diante daqueles que eram capazes. Melhor ainda, teve o efeito adorável de deixar uma boa impressão nos outros e torná-los mais favoráveis. Para ser honesta, Elia não entendia por que as pessoas simplesmente não conseguiam ser educadas primeiro e depois arrogantes. Teve todos os benefícios sem os prejuízos. Mas bem, isso não era problema dela, pelo contrário, ela começou a negociar com Draco quais itens ela queria receber. Pela maneira como o sujeito falava, era como se ele pudesse adquirir tudo o que ela quisesse, então ela não precisou se conter. Isso a deixou curiosa e ela não pôde deixar de perguntar: como você vai conseguir todos esses itens, querido senhor? Draco sorriu cativantemente. Eu vou fazê-los. Elia piscou confusa, então sua mente clicou. De repente, sua expressão mudou quando ela estremeceu como se alguém a tivesse dado um tapa. O olhar dela para Draco não estava mais cheio de respeito educado, mas de horror e expectativa. Ela também estava frustrada com os 3 primeiros e como eles lidaram com as coisas. Ela foi uma das poucas pessoas de alto escalão que não construiu uma força própria nem contratou subordinados, então tudo o que ela tinha foi conquistado por ela mesma. Ela sabia que o top 3 provavelmente suprimiria a Draco em breve após sua apresentação no segundo andar, e ela sabia exatamente como, já que muitos outros passaram por isso ao longo dos anos. No entanto, ela percebeu claramente que aqueles que estavam no topo haviam chutado uma placa de ferro e caído de cara na merda desta vez. Afinal, a maneira como eles lidariam com Draco seria subornando alguns donos de lojas para que se recusassem a vender para ele, usando uma mistura de benefícios e força. Isso sem contar os lojistas que faziam parte do grupo. Se eles também recusassem Draco, ele ficaria frustrado por poder adquirir informações ou bens de que precisava com urgência. No entanto, quando a vítima em questão, Draco, poderia produzir algo muito mais valioso do que aqueles que estão no topo poderiam oferecer, porque eles teriam que ouvi-los. Eles poderiam levantar o dedo médio diretamente para Gavin e então se banhar nos itens lendários que Draco faria para eles. Não, mesmo Gavin e companhia abandonariam todas as hostilidades e correriam na frente de seus lacaios para obter o favor de Draco. Ele olhou para Draco com um olhar estranho. Todos eles presumiram que esse sujeito derrubaria o status quo de toda a torre, mas ele agora entendia que não seria apenas através da escalada da torre. Esse sujeito provavelmente poderia conquistar toda a torre e a zona segura se fizesse tudo. Olá, senhorita Noir. Draco chamou com uma sobrancelha levantada. Ele então se recuperou e percebeu que estava olhando para o rosto dele enquanto pensava. Ela reprimiu seu constrangimento e fez uma reverência mais uma vez, passando a discutir os detalhes de seus requisitos. Draco anotou-os e assentiu. Depois de passar algum tempo conversando, ela e Draco chegaram a um consenso. A dupla assinou um contrato pelo sistema,
Então Draco reivindicou os itens caso alguém aparecesse e tentasse competir com ele por eles, embora Elia soubesse que isso era impossível. No entanto, ela percebeu que Draco era realmente novo na torre e não entendia o bom senso aqui. Com isso em mente, seus olhos brilharam enquanto ela chamava Draco que estava prestes a sair. HM, qual é o problema? Draco perguntou curioso. Senhor, você também está procurando informações sobre a torre? Ou seja, os andares, seus objetivos, os truques para completá-los e o bom senso geral da zona segura? Elia perguntou com o coração batendo. Draco franziu a testa. Embora esteja interessado, não estou disposto a me preocupar com a política da zona segura e a me aliar a ninguém. Elia balançou a cabeça vigorosamente. Não, não. Eu não quero nada disso, não sou estúpido como esses três. Tudo o que eu quero é um pequeno pagamento, talvez apenas um item épico ou alguns cristais de éter em troca do que eu forneço a você. Na verdade, você pode decidir quanto vai me pagar dependendo de quão valioso você acha que é o que compartilho com você. Oh! Isso parece bom. Estou interessado. Draco se virou enquanto ela dizia com os olhos brilhantes. Afinal, Elia ficou em 8º lugar e estava no 69º andar, apenas 2 andares abaixo dos 3 primeiros. Qualquer informação que eles pudessem dar a ele, ela também poderia dar a maior parte, exceto os andares 70 e 71. Isso estava bom para Draco, já que ele originalmente planejava encontrar algum canalha que pudesse lhe dar detalhes até o andar 30 para que ele pudesse avaliar a natureza da torre. Elia ficou animada com a aceitação de Draco, pois sentiu que essa era uma ótima maneira de entrar nos bons livros dele. Assim que a torre fechasse, ela poderia convidá-lo para seu reino, especificamente sua facção, o que garantiria sua ascensão ao trono. A pobre Elia não sabia que desapareceria após o término dessa missão, pois a verdadeira ela ainda estava em sua dinastia lutando contra seus irmãos pelo direito ao trono. Mesmo assim, ela ainda não seria capaz de convidar Draco já que sua dinastia estava localizada em um continente nas zonas não mapeadas. Afinal, o rei de uma mera dinastia estando no rank 7 era impossível nas zonas mapeadas, então a área de onde ela veio era muito mais poderosa do que qualquer área nas terras conhecidas. Guild Wars. Capítulo 551. 2 malhos antigos revelados no momento em que Draco voltou. Ele imediatamente entrou em seu universo interior. Com a energia abundante aqui, ele não teria problemas em criar até mesmo itens de grau origem, muito menos lendários. Ele eliminou Pairdaden e Mjolnir que não viam ação há muito tempo. Afinal, eles foram relegados a escravos que continuamente cuspiam equipamentos e poções do Epic Ranks sem descanso ou reembolso. Era bastante óbvio para qualquer um que olhasse que os 2 itens não estavam nem um pouco satisfeitos com suas circunstâncias. Assim como eles queriam se revoltar e mostrar a Draco o que significava ser intimidado, ele agarrou os 2 e começou a trabalhar imediatamente, sem se importar com os protestos deles. Seu tempo foi valioso, pois as coisas que Elia lhe contou mudaram toda a sua visão sobre esta torre. Não apenas os itens que prometeu a ela, Draco planejava dedicar o próximo mês à elaboração de itens lendários sem parar. Seu plano não era óbvio o suficiente. Ele faria itens lendários e os trocaria por coisas que ele ou Eva precisavam, bem como coisas que poderiam ajudar Zayn, Romo e Kari. Ele também coletaria um de cada item que pudesse e depois o armazenaria para aprender sua composição molecular e depois reproduzi-lo sempre que quisesse com refinamento. Então, e quanto ao seu plano de usar seus pontos e tokens resgatáveis para coletar materiais para os mesmos fins? Essa ideia não foi descartada, mas substituída por uma melhor. Por que desperdiçar os tokens únicos que poderiam lhe proporcionar uma gama de opções quando ele poderia trocar os mesmos recursos de outros? Caramba, ele poderia até fazer com que as pessoas processassem seus próprios pontos para trocar pelas coisas que ele precisava e depois lhes dassem itens lendários em troca, especialmente aqueles que estavam em posição inferior no ranking. Isso foi algo que Elia explicou a ele, seu próprio entendimento da torre. Ela e a maioria dos outros participantes do teste se atrapalharam durante toda a escalada desde o início. A maioria deles trocava por materiais raros que venderiam bem lá fora ou eram muito preciosos. Agora que a hora de fechar estava próxima, todos perceberam que voltariam para o lugar de onde vieram. Alguns seriam caçados por esses itens, enquanto outros nem poderiam usá-los porque, embora fossem preciosos, não tinham acesso a habilidades que pudessem transformá-los em algo útil.
ou não tinham acesso a artesãos que pudessem fazer exatamente isso. Então, era o equivalente a ter um saco cheio de ouro enquanto estava preso nas profundezas de um deserto com centenas de quilômetros de areia em todas as direções. Você indubitavelmente é rico, mas isso não significou absolutamente nada para você, já que você não poderia usá-lo. Foi aí que Draco entrou. Ele era como uma miragem misteriosa que apareceu no deserto e disse ao ressecado caminhante do deserto para desistir de seu ouro em troca de montes de comida, água e veículo para atravessar a areia, bem como combustível para o veículo. É claro que a pessoa em questão jogaria fora seu ouro inútil por todas essas coisas que garantiriam sua vida. Foi um comércio benéfico para ambos os lados. No entanto, ele avisou Draco para ter cuidado quando saíssem. Afinal, no momento em que um ser humano estivesse fora de perigo, sua natureza sombria ressurgiria à medida que seus desejos substituiriam suas necessidades. Uma vez em casa e fora do deserto, o sujeito suspirava e ficava grato pelos primeiros dias, agradecendo ao seu Salvador. Depois de um tempo seguro e confortável, ele começaria a se arrepender de ter vendido seu ouro, pois achava que era um desperdício. No entanto, sua mente lhe diria que ele trocou isso por sua vida, o que era justo. Depois de mais algum tempo, tal consideração desapareceria, pois a pessoa em questão se sentiria enganada. O sujeito obviamente tinha meios para salvar sua vida, então por que ele teve que pegar seu ouro? Claramente, ele estava aproveitando seu infortúnio para roubá-lo. Seu ouro foi tirado injustamente por aquele bastardo sem coração. Como tal, o sujeito anteriormente agradecido agora abrigaria pensamentos sobre pegar o que era seu de volta. A essência disso era que ele estava preocupado que todas as pessoas com quem Draco negociasse tivessem dúvidas sobre aumentar seu poder com os mesmos itens lendários que ele lhes deu assim que fossem lançados. Então, todos eles o atacariam por causa de sua riqueza e tentariam coagi-lo ou matá-lo por causa deles. No entanto, Draco apenas riu e disse à princesa para não se preocupar, pois ele tinha seus meios. Ele a deixou cair lá, pensando que Draco tinha um poder enorme com o qual confiar do lado de fora. Embora isso fosse parcialmente verdade, tinha mais a ver com o fato de que esses caras acabariam com Thanos no final. Caso contrário, Draco tinha um plano ainda mais desprezível. Ele criaria inúmeros itens lendários e negociaria com os outros por seus recursos. Então, assim que o julgamento terminasse e a penalidade de não luta fosse removida, ele mataria todos. Ele recuperaria seus ofícios lendários para vender ou equipar seus membros da Umbra, mantendo os recursos pelos quais ela havia negociado por direito em primeiro lugar. Uma situação em que todos ganham no sentido mais verdadeiro. No entanto, Draco tinha um plano alternativo para isso. Ele poderia simplesmente fazer centenas de itens lendários e então fazê-los desaparecer no nada. Ele poderia ter se sentado no castelo de Aether e feito o mesmo com seus membros da Umbra se não estivesse tão ocupado com tantas coisas. Finalmente encontrando um atalho, como ele poderia se conter. Seja qual for o caso, Draco trabalhou duro durante todo o mês. Muitas de suas concubinas eram dos descendentes da deusa Atama ou duas eram ferreiras, como a pequena Lovelia, que era uma grande mestre ferreira humana. Ela optou por ajudar a reduzir o fardo de Draco trabalhando ao lado dele. Suas outras concubinas ferreiras de estágio mestre atuaram como assistentes, enquanto suas outras concubinas de estágio mestre habilidosas em alquimia também ajudaram. Infelizmente, os únicos outros grandes mestres eram a fofa Alpelia e a sexy Natasa, que era como uma versão um pouco mais fraca de Zayn. O Alfling era um grão-mestre cervejeiro e a mulher pássaro era um grão-mestre cozinheiro, então eles só poderiam ajudar a grande família a comer e beber bem durante o retiro. Aliás, esse período de tempo ajudou toda a família a se unir e se unir. Anteriormente, cada um deles fazia suas próprias coisas em seus lares escolhidos neste universo interior, conscientes um do outro, mas sem realmente interagir. Agora, porém, eles receberam um catalisador que lhes permitiu aproximar-se um do outro, que era a presença de Draco e o objetivo da comunidade. Agora, muitos deles se sentiam confortáveis uns com os outros e até deixavam os filhos brincar mais juntos. Normalmente, isso acontecia muito mais cedo para bebês normais, mas a dupla tinha linhagens sanguíneas especiais que tornavam seu crescimento mais lento do que crianças normais de sua idade. Zayn e Romo agora estavam ensinando os dois a andar, mas ficaram um pouco tristes por poder carregar tanto os dois nos braços.
Draco também pausava seu trabalho ocasionalmente para contribuir com uma mão. Este foi um momento importante na vida de seus dois primeiros filhos, então como ele poderia perder tempo atrás da fuja? Geralmente, os bebês demoravam algumas semanas, se não meses, para andar corretamente, mas assim como seus filhos demoravam tanto para chegar a esse estágio, isso também significava que eles levariam menos tempo em comparação com os outros. Aos 4 dias, Rosella já andava normalmente como vinha fazendo durante toda a vida. Aos 7 dias, Loki também alcançou a habilidade de andar com competência, o que deu ao garotinho uma alegria infinita, já que a maioria de seus esquemas nefastos não funcionavam devido ao seu alcance limitado de movimento. Agora, porém, nada o impedia de trazer caos e infortúnio ao mundo. O garotinho riu alto de alegria, e as mulheres próximas a o pensaram que o jovem estava feliz por poder andar. Draco, Kyong e Clarente, porém, estreitaram os olhos ao sentirem que algo estava suspeito. Era uma espécie de sentido que só poderia ser adquirido por um companheiro encrenqueiro que lhes permitia sentir um ao outro, e os três sentiram que esse sujeito poderia ter muito mais potencial do que os três juntos. Isso deixou os três fantoches consternados, e eles planejaram ensinar uma lição ao garotinho para estabelecer o domínio e criar a hierarquia. Porém, ao ver o garotinho sendo passado por todas as mulheres, eles só conseguiram fugir com medo, pois seriam espancados até a morte se tentassem algo engraçado. Eva, que olhava como uma matriarca cuidando de seu clã, seus lábios se contraíram. Ela olhou para os três fantoches que estavam se afastando com um olhar estranho, quase sem palavras por causa de seus pensamentos. Nem mesmo estou disposto a deixar um bebê ir. De verdade, três malfeitores. Ela comentou enquanto balançava a cabeça. Muitos ficaram abalados, imaginando que tipo de fera esse tal Draco era. Desde que ele chegou, a zona segura foi abalada 3 vezes. Primeiro quando ele limpou o primeiro andar de forma tão monstruosa e quando voltou depois de 2 meses e espalhou o segundo andar como se fosse uma brincadeira de criança. Agora, ele fez isso de novo. O efeito cascata foi muito maior do que os 2 anteriores combinados. Literalmente, cada um dos 1000 participantes do teste ainda vivos aguardava ansiosamente seu retorno, alguns descrentes de sua habilidade, enquanto outros procuravam pescar em águas turbulentas. Muitas pessoas confiaram nas informações de Elia quando ela mostrou seu contrato com Draco em seu stand, sem falar que ela foi uma das poucas entre os 30 primeiros que não usou suas próprias forças ou causou problemas, apenas subindo obstinadamente pelos andares. As pessoas que foram mais atingidos por esta revelação foram as 3 primeiras. Eles empalideceram muito ao entenderem que tipo de ameaça Draco havia se tornado de repente e como eles não podiam mais suprimi-lo facilmente. Na verdade, eles até acreditaram que finalmente haviam descoberto o que havia de tão especial nele. Embora os andares fundamentais tenham eliminado todas as habilidades, títulos e outros enfeites, eles não eliminaram as habilidades profissionais. Então, eles acreditavam que Draco devia ter adquirido uma classe relacionada a uma de suas 2 habilidades comerciais de grão-mestre, o que lhe deu uma posição elevada. Então, ele equipou uma força de mercenários para lutar contra os bandidos no andar 1 e os cavaleiros no andar 2, ou simplesmente os pagou com seus itens incríveis. Isso certamente explicaria sua alta classificação, já que em ambos os casos, desde que ele jogasse bem as cartas, poderia ser concluído rapidamente sem que ele ou os aldeões se machucassem. Que sorte! Esta foi a avaliação deles sobre as conquistas de Draco até agora, e não foram apenas eles, mas a grande maioria daqueles que estavam na zona segura agora. Eles não tinham culpa em pensar que Draco era um artesão fraco, pois havia 3 razões para seus pensamentos. Em segundo lugar, tinham conhecimento do esquema de marcação, pelo menos para os pisos anteriores. Eles sabiam que o importante era garantir a segurança do Iron no piso 1 e 2, e com a habilidade de um ferreiro, seria possível conseguir isso permanecendo dentro das limitações do andar. Isso lhe renderia um desempenho muito melhor do que obtido, já que todos tinham classes de combate e eram de baixo nível. Em terceiro lugar e mais importante, eles não tinham ideia do que era um aventureiro imortal. Normalmente, quando os NPCs ouviam sobre aventureiros imortais pela primeira vez ou encontravam um, todos eles congelavam e eram atualizados pela IA sobre o bom senso em relação aos aventureiros imortais. Porém, isso não ocorreu na torre porque, de acordo com o cenário da trama,
Esses sujeitos estavam aqui há até um século sem contato externo, por isso era impossível saber sobre eles. Além disso, parecia que aí os considerava indignos do esforço, então não os atualizou automaticamente quando encontraram Draco pela primeira vez. Então, a menos que ele próprio se sentasse para explicar isso a eles, eles presumiriam que ele era um deles, um NPC. Os 3 primeiros tiveram seus rostos escurecidos. Mesmo que fosse sorte como eles sentiam, era inegável que a sorte era uma coisa crucial para se ter nesta torre. Eles não o desprezavam por isso, mas achavam que era problemático. Como eles sabiam o que viria a seguir, suas habilidades poderiam realmente fazê-lo passar por muitos andares até atingir o nível deles. Isto era intolerável, uma catástrofe horrível que não poderia ocorrer. Os 3 primeiros entenderam o que pensavam gente como ela, que já que a torre estava prestes a fechar, por que não se acalmar e esperar o fim? No entanto, todos sabiam que a classificação final quando a torre terminava trazia benefícios diferentes. Os 3 primeiros colocados teriam um certo tempo para explorar o 100º andar. O primeiro colocado teria 10 minutos, o segundo colocado 1 minuto e o terceiro colocado 10 segundos. Era nisso que os 3 primeiros estavam confiando e o que procuravam, por isso foram tão ativos em evitar que outros os ultrapassassem. Agora que ocorreu uma variável, como eles poderiam ficar parados? Principalmente o terceiro colocado, James Luster. Ele estava prestes a espumar de pânico e preocupação, e então as ações que tomou foram as mais drásticas entre as 3. Dorothy, em segundo lugar, não ficou feliz em cair para o terceiro lugar se Draco continuasse, já que seu 1 minuto que ela havia calculado e alocado foi cortado em 6 imediatamente. Pior ainda foi Gavin, que estava confortável com seus 10 minutos de fama, que provavelmente seriam reduzidos de 10 para apenas 1 minuto. Suas ações também foram duras, mas não tão ruins. Os 3 primeiros mobilizaram suas forças e encurralaram Eleanor, exigindo saber o que Draco disse a ela e o que ela disse a ele. No mês que Draco esteve fora, eles a perseguiram incessantemente, não a deixando dormir ou fugir para o portal para escapar do assédio. Eles não podiam brigar, claro, mas certamente podiam perturbar e irritar. Isso era o que eles vinham fazendo para subjugar todos aqueles que os desafiavam. Claro, você poderia aguentar isso por 1 ou 2 dias, mas que tal uma semana? Ou um mês? Ou um ano? Eventualmente, alguém quebraria e cumpriria suas ordens. Elia pensou, apenas sentada em sua barraca 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma expressão entediada. Mesmo quando tentaram irritá-la e bloquear seus negócios, ela não se incomodou. Quando os lacaios se reportaram ao chefe, eles próprios vieram. Curiosamente, Elia não os ignorou e realmente falou com eles. Quando James exigiu saber o que ela disse a Draco, ela sorriu e murmurou lentamente, tudo. Ao ouvir isso, o mundo dos 3 primeiros começou a girar. Eles sentiram como se tivessem acabado de fazer o passeio mais violento e acabassem de pousar, com a náusea perseguindo seus corpos. Se o 8º colocado contasse a Draco tudo sobre a torre, então o que poderia impedi-lo agora? Oh, parece que está acontecendo uma festa aqui. Por que não fui convidado? Uma voz soou no fundo da multidão enquanto todos se viravam para ver quem se atreveria a falar casualmente nesta situação. Todas as expressões mudaram quando viram que era o próprio homem do momento, Draco, que caminhava confiante no meio da multidão, aproximando-se do quiosque. Quando lá chegou, Elia levantou-se e curvou-se respeitosamente. Saudações, Grão-Mestre Draco. Você está aqui para me ver. Draco assentiu. Isso mesmo, terminei seu pedido. De acordo com o contrato, estou aqui para entregar o que é seu. Ele então tirou dramaticamente uma pilha de itens lendários e poções, deslumbrando a multidão até estupefação enquanto os entregava a Elia. A princesa estava incomparavelmente animada quando ela rapidamente os guardou no bolso e se curvou ainda mais para Draco. Obrigado, grande mestre. Draco sorriu benevolentemente. Não é um problema, meu amigo. Ele então se virou para a multidão. Também fiz algumas outras coisas lendárias de passagem. Abrirei um quiosque aqui onde você poderá comprá-las se desejar, então certifique-se de dar uma olhada se há algo que deseja. A multidão começou a murmurar animadamente, esquecendo por que eles estavam reunidos aqui enquanto esperavam que Draco abrisse sua loja. Contudo, alguns deles rapidamente formaram um círculo ao redor de Draco com sorrisos estranhos em seus rostos. Isso fez o sujeito franzir a testa confuso.
Que diabos está fazendo? James Luster parou à frente com um sorriso enigmático. Nada. Meus meninos estão parados onde querem. Há algum problema? Draco olhou em volta e usou suas habilidades psíquicas para ler suas emoções e pensamentos superficiais. Assim que o fez, ele riu divertido enquanto balançava a cabeça. Eu vejo o seu esquema. Isso é o que você deve ter feito todos esses anos para manter os outros frustrados e reprimidos sob sua bota. Interessante. Draco então mostrou um sorriso verdadeiramente cruel. Existem 101 maneiras de lidar com isso sem ser penalizado, mas escolherei a mais cruel para lhe ensinar uma lição. Draco acenou com a mão ao seu lado enquanto 2 portais se abriam em cada lado de seu corpo, mostrando uma localização do outro lado que estava envolta em escuridão. Eu realmente queria mantê-los selados para o bem da humanidade, mas parece que devo libertar esses 2 para trazer sofrimento e dor a todos vocês. Draco disse com uma expressão de leve pesar. Zizizi. Quem? Com risadas sinistras, o contorno de 2 formas começou a emergir dos portais. 2 malhos antigos foram lançados no mundo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.